Durante um dos momentos mais tensos e inesperados do julgamento que envolve o magnata da música, Sean Diddy Combs, o renomado rapper Kid Cudi, nome artístico de Scott Mescudi, subiu ao banco das testemunhas para fazer uma acusação que deixou a todos perplexos. Ele afirmou com veemência que Diddy teria invadido sua casa em Los Angeles. A declaração provocou um silêncio pesado na sala do tribunal, enquanto jornalistas e presentes buscavam digerir a gravidade da revelação. Essa não foi uma simples acusação qualquer. Kid Cudi trouxe à tona um capítulo sombrio dos bastidores da indústria musical, revelando um lado obscuro do que parece ser uma disputa pessoal e profissional entre dois gigantes do entretenimento. Contexto da relação entre Kid Cudi e Diddy. Para compreender a gravidade das acusações apresentadas por Kid Cudi, é essencial observar a trajetória e a relação entre os dois artistas. Scott Mescudi, conhecido artisticamente como Kid Cudi, é um dos nomes mais influentes do hip-hop contemporâneo. Desde sua ascensão em meados dos anos 200, ele se destacou não apenas por sua sonoridade experimental, que mescla rap, rock alternativo e eletrônica, mas também por sua coragem ao tratar abertamente de temas como depressão, ansiedade e solidão. Sua autenticidade fez dele uma figura admirada, tanto por fãs quanto por colegas de profissão. Sean Diddy Combs, por outro lado, é uma figura central no cenário do entretenimento americano há mais de 3 décadas. Empresário bilionário, produtor musical e fundador da Bad Boy Records, Diddy construiu um império e é acreditado por lançar ou impulsionar a carreira de grandes nomes como The Notorious B.I.G., Mary J., Blige e Usher. Sua imagem sempre esteve associada ao luxo, ao poder e à influência, dentro e fora da indústria musical. Embora os caminhos de Kid Cudi e Diddy tenham se cruzado algumas vezes, com aparições públicas e eventuais colaborações indiretas, fontes próximas e relatos de bastidores sempre indicaram uma relação marcada por tensão. Segundo essas fontes, havia uma rivalidade velada alimentada por disputas de ego, influência sobre outros artistas e desentendimentos profissionais. Essa tensão, durante anos apenas sussurrada nos bastidores, veio à tona com força após o explosivo depoimento de Cudi em tribunal. A acusação. A invasão da casa de Kid Cudi. No centro das acusações de Kid Cudi está um episódio que ele descreveu como profundamente perturbador. A invasão de sua residência em Hollywood Hills, ocorrida em 2011. O rapper contou que, ao retornar para casa após uma curta viagem, encontrou sinais evidentes de que alguém havia entrado em sua propriedade sem autorização. Segundo o depoimento, seu cachorro foi encontrado trancado em um banheiro, algo que ele garantiu nunca ter feito, e apresentava sinais de estresse, latindo incessantemente e evitando o contato humano. Cudi também encontrou seus objetos pessoais revirados, incluindo presentes de Natal recém-embalados que haviam sido abertos e espalhados pela sala de estar. Não havia sinais de arrombamento, mas a disposição dos objetos indicava que a pessoa que esteve ali sabia exatamente o que procurava e onde procurar. Cudi relatou ao tribunal que, apesar de não haver câmeras de segurança instaladas na época, ele não tinha dúvidas sobre a identidade do responsável. Para ele, todos os indícios apontavam para Diddy, especialmente considerando o pano de fundo emocional que envolvia a cantora Cassie Ventura, com quem Cudi teve um breve envolvimento e que mantinha uma longa e turbulenta relação com Diddy. O rapper descreveu o episódio como uma violação não apenas de sua casa, mas de sua paz de espírito. Ele afirmou que a mensagem era clara: você passou dos limites. A invasão, segundo ele, foi uma tática de intimidação, uma tentativa de mostrar poder e estabelecer domínio, como um lembrete sombrio de que ninguém poderia se aproximar de quem Diddy considerava sua propriedade emocional. O ataque ao carro. O incêndio do Porsche, o que poderia ter sido um episódio isolado, logo se transformou em algo mais ameaçador. Poucas semanas após a invasão,
Kid Cudi tornou-se alvo de um ataque ainda mais direto e violento. Em seu depoimento, ele narrou o momento em que recebeu uma ligação urgente de seu dog-sitter, alertando sobre um incêndio em frente à sua casa. Ao chegar, deparou-se com seu Porsche em chamas, um modelo esportivo avaliado em centenas de milhares de dólares. Os bombeiros confirmaram que o fogo havia sido causado por um coquetel Molotov, um artefato incendiário improvisado comumente associado a ações criminosas. O ataque foi tratado inicialmente como vandalismo, mas para Cudi e para muitos observadores, ficou evidente que o incêndio não era aleatório. Dada a sequência de eventos e o contexto pessoal com Diddy, o rapper afirmou estar convencido de que o ataque foi um recado, e um recado claro. Durante o julgamento, Cudi afirmou que, em conversas anteriores, Diddy havia feito ameaças sutis relacionadas a Cassie. Essas ameaças, antes minimizadas como brincadeiras de mau gosto ou comentários impulsivos, agora pareciam prenúncios de algo mais sombrio. Cassie Ventura, também presente no tribunal, confirmou a existência dessas ameaças e revelou que, por diversas vezes, Diddy expressou ciúmes obsessivos e comportamentos controladores. O Porsche incendiado representava para Cudi mais do que a perda de um bem material. Era um símbolo de sua liberdade, de sua independência como artista e como homem. O atentado transformou esse símbolo em cinzas, literalmente. Ele afirmou que o impacto psicológico foi devastador. Passou a dormir mal, evitava sair de casa e se sentia constantemente vigiado. Um ato de coragem e um chamado à justiça. Com sua voz embargada, Kid Cudi encerrou seu depoimento dizendo que não buscava vingança, mas justiça. Por ele e por outras vítimas que, segundo ele, também sofreram caladas. Suas palavras ecoaram dentro e fora do tribunal, como um apelo para que o poder não seja usado como escudo para a impunidade. O caso segue em julgamento, mas a coragem de Cudi já fez história. Ao revelar os bastidores sombrios de sua relação com Diddy, Cudi não apenas expôs possíveis crimes, ele trouxe à luz uma cultura de abuso de poder que há muito se perpetua nos bastidores do entretenimento. E como em tantas outras vezes em sua carreira, ele transformou a dor em força, a vulnerabilidade em resistência. O impacto psicológico e profissional para Kid Cudi. As consequências do episódio relatado por Kid Cudi vão muito além dos fatos em si, alcançando as camadas mais profundas de seu emocional e de sua vida profissional. Durante seu depoimento, o rapper revelou o impacto que essa situação causou em sua saúde mental, sua sensação constante de insegurança e medo, bem como as repercussões diretas em sua carreira musical. Cudi, conhecido por sua sinceridade ao abordar temas delicados como depressão, ansiedade e luta pessoal, contou como a invasão de privacidade e a ameaça velada o deixaram em estado de alerta permanente. Ele passou a conviver com o medo constante de ser perseguido, de que sua segurança pessoal pudesse ser novamente violada. Esse sentimento corroeu sua tranquilidade, afetando inclusive sua capacidade de concentração e de criação artística. Esse período sombrio foi marcado por momentos de isolamento social, em que o rapper optou por se afastar do convívio público e até mesmo da família e dos amigos mais próximos. Esse distanciamento, embora necessário para sua recuperação emocional, causou um vazio e uma angústia profundas, que por sua vez influenciaram suas composições. Muitas das músicas que Cudi lançou após esses eventos trazem uma carga emocional pesada, refletindo sua luta interna contra o medo, a insegurança e a busca por paz. Suas letras ganharam ainda mais significado, tornando-se verdadeiros relatos autobiográficos que conectaram seu público com a vulnerabilidade do artista. Foi uma fase que, apesar de difícil, consolidou sua imagem como um dos rappers mais autênticos e sensíveis do cenário musical contemporâneo. A resposta da defesa de Diddy. Do outro lado do processo, a defesa de Sean Diddy Combs se mostrou firme na tentativa de desqualificar as acusações de Kid Cudi.
Os advogados argumentaram que as afirmações do rapper não possuem base sólida e foram apresentadas com a intenção clara de prejudicar a imagem do empresário. Segundo a defesa, não existem provas materiais que liguem Diddy diretamente à invasão da casa de Kudi ou ao incêndio criminoso em seu carro. Eles sugeriram que os relatos são frutos de interpretações equivocadas e motivados por ressentimentos pessoais e interesses escusos. Além disso, a defesa tentou apontar inconsistências nos depoimentos, tentando mostrar que os fatos poderiam ter sido distorcidos pelo estresse emocional e pelas circunstâncias. Argumentaram ainda que Cassie Ventura, que também testemunhou, possui uma relação complicada com ambos e que suas declarações não deveriam ser tomadas como evidência concreta. Apesar de toda essa tentativa de minimização, a força e os detalhes apresentados pelo próprio Kid Cudi, aliados ao apoio de outras testemunhas e provas circunstanciais, colocam em xeque a linha de defesa. O caso transcende a disputa entre os envolvidos e levanta questões mais amplas sobre os limites do poder e as formas pelas quais figuras influentes podem agir com impunidade dentro do universo da música e do entretenimento. Repercussão na indústria musical e na mídia. As declarações de Kid Cudi rapidamente ultrapassaram os muros do tribunal e ganharam enorme repercussão na mídia especializada, na imprensa em geral e principalmente nas redes sociais. Fãs, artistas, produtores e influenciadores digitais passaram a debater o caso de maneira intensa, tornando-o um dos assuntos mais comentados no ambiente virtual. O episódio provocou um movimento importante na comunidade musical. Muitos artistas começaram a compartilhar experiências semelhantes, até então guardadas em sigilo, mostrando um padrão preocupante de abuso e intimidação que parecia permeado pelo silêncio coletivo. Os debates nos programas de televisão, podcasts e colunas especializadas focaram não apenas no conflito entre Cudi e Diddy, mas sobretudo na cultura de poder que permeia a indústria do entretenimento. Houve uma crítica contundente ao que muitos definem como cultura do medo, onde figuras dominantes impõem suas vontades por meio de ameaças veladas e ações agressivas, e onde os jovens talentos se sentem ameaçados a permanecerem calados para não perderem oportunidades. Além disso, a cobertura midiática abriu espaço para discussões mais amplas sobre privacidade, saúde mental e justiça, ressaltando que o silêncio e a cumplicidade permitem que abusos se perpetuem. Muitos apontaram que a coragem de Kid Cudi em denunciar publicamente tais episódios representa um marco para que outras vítimas possam também ter voz e buscar reparação. O significado maior: poder, violência e controle no entretenimento. O que para muitos parecia uma disputa pessoal, na verdade revela um problema estrutural dentro da indústria do entretenimento global. A acusação de Kid Cudi contra Diddy transcende o âmbito individual e evidencia práticas autoritárias e abusivas, que durante anos foram naturalizadas em nome do sucesso, da fama e da fortuna. A indústria do entretenimento, especialmente o hip-hop, tem uma longa história de histórias de superação e resistência, mas também de conflitos velados e uso do poder para controlar, intimidar e silenciar. O que Cudi expôs é o lado sombrio desse universo, onde o glamour e a notoriedade muitas vezes escondem uma realidade dura e, por vezes, violenta. Essa realidade pode incluir invasões de privacidade, ameaças diretas, sabotagem e manipulações nos bastidores. Tudo em nome da manutenção do controle e da supremacia dentro do mercado. E a visibilidade que o caso ganhou traz à tona a urgência de mudanças profundas. Artistas, produtores e profissionais do setor começam a entender que não podem mais fechar os olhos para esses comportamentos, que prejudicam não só as vítimas, mas toda a cultura artística, limitando o crescimento e a inovação. Esse momento pode representar o início de uma transformação, onde se busca garantir que o talento e a criatividade sejam reconhecidos sem que isso exija pagar o preço do medo
ou da submissão a figuras dominantes. Conclusão: um marco na história do hip-hop. O depoimento corajoso e explosivo de Kid Cudi no tribunal marca uma virada histórica, não apenas na batalha judicial que envolve Diddy, mas na própria trajetória do hip-hop e da indústria do entretenimento. Ele revelou, com clareza e sensibilidade, a dura realidade de um sistema onde poder e medo convivem lado a lado, muitas vezes à custa daqueles que menos têm defesa. Mais do que um relato de agressão pessoal, sua fala é um clamor por justiça, transparência e respeito. Este momento representa um chamado à reflexão sobre o tipo de cultura que queremos fomentar. Uma cultura que priorize a integridade, a ética e o bem-estar das pessoas, em vez do autoritarismo disfarçado de genialidade ou sucesso. À medida que o processo judicial avança, fica evidente que o impacto dessas denúncias ultrapassa o âmbito legal e reverbera nas conversas diárias, nos bastidores das gravadoras e nas redes sociais. O mundo da música e do entretenimento está diante de um desafio: transformar o que foi exposto em ações concretas para que histórias como essa deixem de ser uma constante. Kid Cudi não foi apenas um protagonista dessa história. Ele se tornou um agente de mudança, alguém que escolheu enfrentar o medo para abrir espaço para uma nova era. E essa nova era, espera-se, será marcada pela coragem de dizer a verdade, pelo respeito à dignidade humana e pela luta incessante por um ambiente artístico mais justo e saudável.